R$ 50. Não é injusto? Por que em Florianópolis, na região sul do Brasil, um professor, né, pode ganhar X e no Nordeste, um professor, pegando o nosso exemplo, né, um trabalhador, ele vai ter o salário dele mais baixo, ele vai ter a mão de obra desvalorizada. Isso não é justo, tá? Mas tem uma relação daí também com o custo de vida, com o desenvolvimento então, desses lugares, tá? A gente está conhecendo, é o primeiro deles, tá? Então, são esses os motivos pelos quais, então, essa economia vai se desenvolver, certo? E daí, eu falei do segundo setor da economia, e já ali na página 123, galera, vai mostrar, a gente vai ver um mapa, tá? Reparem nesse mapa, gente. Eu quero recapitular rapidamente um conteúdo do 6º ano. Vocês conseguem ver a Massa Evelyn com o livro aberto? Isso mesmo. Todo mundo com o livro aberto aí, página 123 agora. Vocês conseguem ver que ali a gente tem, né, na cor alaranjada, amarelo queimado, né, pintado, todos os estados da região Nordeste, beleza? Todo mundo consegue perceber isso, né? Conseguem perceber que tem uma linha na vertical, que lá em cima, Ana, está escrito 40 graus oeste? E na horizontal, a gente tem outra linha que está escrito 10 graus sul? Conseguem ver isso? Henrique, tu lembra o que é isso? Quem te falou, prof? Meu irmão gritou bem na hora. Quem que te falou? Quem te perguntou? Página 123, né? A gente tem mapeado, então, a região Nordeste, na cor alaranjada, mas na linha vertical, tá? Tem uma linha vertical, 40 graus oeste, e tem uma linha horizontal, 10 graus sul. O que é isso? Você lembra? A gente aprendeu ano passado, no 6º ano. Vixe, nem lembro. Não lembra? Não. Primeiro ali, cardeais, os pontos cardeais. Cardeais? Não. O oeste e sul são pontos cardeais. Tá, Maquin? A linha do Equador e o meridiano de Greenwich. A linha do Equador e o meridiano de Greenwich. Né? Mas a linha do Equador fica a 10 graus sul? Ou a linha do Equador... Fica zero. É zero. Isso! E o meridiano de Greenwich? Zero também? Zero também. Tá? Tá indo, tá se construindo. Bernardo, finaliza aí. O que você ia falar? Prof, eu ia falar que, tipo, são coordenadas geográficas. Isso! Essas são coordenadas geográficas. Tá? Pessoal, né? Como é que vocês não falaram ainda, mas lembrem que tudo que a gente acompanhava a linha do Equador, que o Maquin falou pra gente, nessa linha horizontal, vai ser a latitude. E a gente tem a latitude sul, o que está abaixo da linha do Equador, e latitude norte, que está acima da linha do Equador, que vai variar de 0 a 90 graus norte, 0 a 90 graus sul. No passado a gente tinha um mapinha que a gente tinha que localizar os lugares lá. Isso mesmo, né? E na vertical, a gente vai ter linhas imaginárias, né, acompanhando o meridiano de Greenwich, tá? Que vão variar, né? Leste, em direção ao Oriente, certo? E Oeste, em direção ao Brasil, em direção ao continente americano, tá? E daí variando de 0 grau a 180 graus, 0 graus, 180 leste, 0 grau, 180 oeste. Leste-oeste. Daí, olha só, Henrique, agora voltou para você, já que você não lembrava. Tá. Ali tá falando que tá oeste e sul. Quer dizer o quê, então? Que o Nordeste, ele tá... Que informação a mais você consegue trazer aí pra gente? Estamos no Henrique, desculpa, deixa eu elaborar melhor minha pergunta para facilitar, tá? Estamos no hemisfério
a região nordeste desse mapa aqui, ó, tá? Tá no hemisfério norte ou sul? Norte? Hemisfério. Eu não tô entendendo. Galera, a linha do Equador, ela vai separar o globo, tá? A linha do Equador é uma linha imaginária. Ela vai separar o nosso planeta Terra em hemisfério norte, hemisfério sul, tá? A região, o Brasil inteiro está no hemisfério sul, tá? A região nordeste aqui, ela está no hemisfério sul. Beleza? Henrique, tudo bem? Não, mas eu não tô entendendo se daí? era... É no mapa da 123 ou na 124, que é o mapa do Brasil? 123. Tá. Mapa do Nordeste. A prof vai projetar aqui para vocês. Acho que foi melhor. Olha que interessante fazer isso com vocês agora, né? Porque eu fico em dúvida se vocês de fato entendem, né? Vocês na prova conseguem responder, passam de ano e tudo mais, né? Mas depois a gente não lembra mais porque não volta nesses conteúdos, né? Nessas linhas imaginárias. Tá? Mas eu queria só relembrar esse tema com vocês, né? Porque apareceu ali, então, as latitudes e as longitudes. Então, a gente está a região nordeste do Brasil, ela está inteiramente no hemisfério sul, tá? Assim como a região nordeste do Brasil está inteiramente a oeste do meridiano de Greenwich, tá? Está inteiramente na região ocidental do planeta. Beleza? Certo. Nesse mapa tem algumas manchas vermelhas. Sofia, o que são essas manchas vermelhas? No mapa tá falando que são as regiões metropolitanas. Regiões metropolitanas, perfeito, isso mesmo. Onde é que você leu isso? Na legenda, né? Você tem elementos do mapa que te dão pista do que são as coisas que estão mostradas ali. Isso mesmo, parabéns, tá? Vejam que as regiões metropolitanas de Salvador, Recife e Fortaleza são as mais desenvolvidas na indústria, tá? Lembrem que elas são as mais desenvolvidas na indústria, nesse setor econômico, no segundo setor econômico, mas também é a mais desenvolvida, tá? A que tem o maior número de comércio e de pessoas, tá? Tudo bem, gente? Como é que vocês acham que, desde a década de 70, tá? Esses lugares, essas regiões metropolitanas de Fortaleza, Recife e Salvador, eles vêm se modificando, né? Eles vêm construindo estradas, tá? Eles estão construindo prédios com as indústrias, prédios para as pessoas morarem, prédios de telecomunicação, no caso, certo? E ainda casas para as pessoas morarem, né? Escola para as crianças estudarem, para os pais dessas crianças, para as crianças, filhos, né, dos pais que trabalham na indústria, por exemplo. Tá? Então, essa região metropolitana, essas cidades, elas vão sofrendo uma mudança. Tá? Que mudança é essa? São as construções que a gente vê na paisagem, tá? De estrada, ponte. Eu abri aqui o livro para vocês, galera, ó. Embora vocês tenham aí, né? E vocês consigam entender também. Certo? Então, olha só. A primeira frase fala o seguinte: as maiores regiões metropolitanas do Nordeste, tá? Fortaleza, Salvador e Recife, são também os grandes centros industriais da região. Por que será, Helena, que eles optaram, vamos supor, né, que tem um empresário, uma indústria que vai montar a indústria aqui em Fortaleza, aqui nessa grande
nessa região metropolitana e não aqui bem no centro do Ceará? Por que você acha que ele opta por construir a indústria dele, perdão, aqui na região metropolitana de Fortaleza? Porque tem mais gente. Tem mais gente? Só mais gente? O que mais que tem ali? Mais recursos. Mais recursos, perfeito. Isso mesmo. Tá claro isso para todo mundo, gente? Sim. Sim? Então tá. Aí aqui, pode falar. Não, eu só acho eles também poderiam escolher esse lugar pelos portos. Sim. Quando a Helena falou de estrutura, né, de infraestrutura e mais acessos, tá? Isso inclui os portos, com certeza, né? Aqui está no litoral, né? Estando no litoral, escoar pelo mar, pelo rio, escoar mercadoria, escoar aquilo que transportar, né? Pode ser também a mercadoria, facilita, né? Imagina se você compra coco aqui de Fortaleza, tá? Estamos aqui em Florianópolis, lá embaixo na região sul. Ele pode vir tanto por caminhão, pelas rodovias aqui, tá? Internas, ou vir aqui por navio até chegar em Florianópolis, um monte de coco, um container cheio de coco. Florianópolis não, né? Aqui seria Itajaí, o porto mais próximo, né? Enfim. Beleza? Com certeza. A questão da proximidade com o mar dá essa chance ainda de escoamento pela água, tá? E daí aqui a gente tem 3 exemplos de complexos portuários, né? São indústrias e portos juntos, tá? E daí, pessoal, nessa região, tá? A gente vai ter a maior participação, tá? Na região Nordeste. São nessas regiões aqui que a gente vai ter o PIB mais alto que vem da indústria. Beleza? Tudo certo até aí? Segundo o dado de 2015. Tá? Tudo certo até aí? Daniel, tá me ouvindo? Daniel? Ele Não falou tá que me sim, ouvindo. só que ele não tem microfone. Beleza. Ah, tá. Obrigada por me falarem. Antes de... Eu trouxe uma foto aqui para vocês, ó. Não sei o quanto que vai dar para enxergar. Ah, aqui, ó. Pessoal, eu falei que as indústrias, então, elas vão se instalar nessas regiões metropolitanas, tá? Se essas regiões metropolitanas, se essas cidades, tá, não se planejarem para receber essas indústrias, para receber esses trabalhadores, pode vir a acontecer, né, problemas urbanos, né? Que tipo de problema urbano que a gente vai encontrar, tá? Habitações, moradias precárias, por exemplo, certo? Como é que a gente pode falar um pouco mais sobre isso? Vamos supor que uma indústria se instale, né? Vamos pegar a indústria aqui da página 122 do livro, tá? Essa indústria é de São Gonçalo do Amarante, no Ceará, tá? Imaginem que muitas pessoas migraram do interior do Ceará para a cidade de São Gonçalo do Amarante, tá? Será que há condições para essas pessoas morarem? Será que há casas disponíveis? Né? Será que eles conseguem, com o salário que eles vão ganhar na indústria, pagar uma casa? Pagar o aluguel de uma casa ou comprar uma casa? Tá? Tudo isso tem que ser pensado, porque senão a gente vê uma paisagem como essa aqui, por exemplo, né? De casas e moradias precárias. Tá? Além disso, será que vai ter água nessas casas? Né? Porque se não tiver água, né, e esgoto, por exemplo, as pessoas vão ficar doentes. Ou seja, vira um problema de saúde, né? Será que vai ter um postinho de saúde? Tá? Tudo isso tem que ser pensado quando se
constrói uma indústria, por exemplo, que vai atrair grande parte da mão de obra, tá? Outra coisa, o transporte urbano, né? O transporte coletivo. As pessoas vão conseguir pagar a passagem, vai ter ciclovia para ter uma alternativa para quem quiser ir de bicicleta ou não, certo? Essa indústria, ela vai provocar alguma poluição na atmosfera ou no ar, ou sonora ou visual, tá? Vai ter ruído. Essa parte da cidade, aqui da página 122, estou falando, ó, São Gonçalo do Amarante. Será que vai ter alagamento? Será que é uma região de seca? Tá? Tudo isso tem que ser pensado. Senão, pode vir a ter alguns problemas. Ilha de calor também, né? Será que vão asfaltar a cidade inteira? Porque se asfaltar a cidade inteira, a gente sabe que o sol pode provocar uma radiação tão grande, né, com um aumento de temperatura em alguns trechos, em algumas porções da cidade, formando essas ilhas de calor, esses espaços, essas porções que são mais quentes que outras, tá? Então, isso é só para a gente pensar que quando a gente instala uma indústria, quando a gente tem uma economia, né, é importante a gente pensar na parte social também, na parte dos trabalhadores, das pessoas que vão morar lá, tá? E a geografia vai trabalhar com tudo isso, né? Vai discutir, isso é objeto de estudo da geografia, tá? Isso, Bernardo, hospitais também, com certeza. Eu falei do postinho de saúde, né, mas hospitais também, tá? Beleza, Daniel, você tá aí. Eu queria falar contigo, Daniel, dessa segunda página que eu quero começar a falar com você. Sobre outra economia que a gente vai encontrar lá, na página 124. Tá? A agricultura no sertão. A agricultura, então, vai ser do primeiro, segundo e do terceiro setor, Daniel. Ele respondeu no chat, gente? Ele botou isso mesmo, perfeito. Primeiro setor, né? Está trabalhando diretamente com a matéria-prima, está extraindo a matéria-prima, tá? Lá a gente vai diferenciar em sertão seco e sertão irrigado. O que é o sertão seco, gente? É o sertão que chove menos, tá? O regime de chuva, ele é limitado. Quando o regime de chuva é limitado, galera, você vai ter uma produção agrícola limitada. Você vai ter uma produção agrícola que vai acontecer apenas no momento da chuva. Beleza? Ela é uma produção que ela é sazonal, tá? Sazonal quer dizer que funciona, que existe durante uma determinada estação do ano, tá? O turismo em Santa Catarina, ele tem o turismo sazonal de inverno, que é da região de Lages, da região de Bom Jardim da Serra, né? A região da Serra, tá? Que o pessoal vai para lá para ver neve, inclusive. E tem o turismo sazonal aqui de Florianópolis, que a galera vem para cá para curtir a praia, tá? Uma é no inverno, um é um turismo de inverno, outro é um turismo de verão. Mas os dois exemplos são turismos sazonais, tá? É claro que você pode encontrar turista aqui também no inverno, assim como turista também na serra no verão. Mas o maior movimento, então, são nessas estações. Alguém quer falar alguma coisa? E daí, gente, se essa agricultura... Ela... Oi? Não, que assim, quando eu tava falando da moradia, eu não quis te atrapalhar, mas é porque ontem eu fui na casa do meu avô, e meu avô, ele mora no morro, né? Só que ele mora no início, ele mora onde tem, tipo... E aí, se olhar pela casa dele, dá pra ver, tipo, tem... Lá parece... No começo do ano não tinha tanto, mas, tipo... Eu fico até impressionada com o tanto de casa que... em estado, tipo, meio precário que tem lá, sabe? Tipo, no início do ano não era tanto, aumentou muito. E assim, são casas assim, sem... Tá se construindo, Helena. Totalmente, tipo, sem infraestrutura, sabe?
Eu até tirei uma foto, mas Uhum. vai dar pra mostrar aqui. Ô, prof, eu vi um vídeo disso, tipo, dessas casas na favela precária e tal, e, tipo, quando tem o desabamento, assim, como que é sofrido, porque, tipo, eu vi uma casa que, tipo, era uma casa com uma janela só, literalmente, tipo, eles não tinham, era uma janela e não tinha onde meio que apoiar essa casa. Aí era uma menina que a Fátima Bernardes tinha acolhido e tal, daí depois de muito tempo ela foi no programa, aí a Fátima não sabia o que era, ela tal, se emocionou, bem da hora. Tipo, ela ela meio que salvou essa menina e a família dela de um desabamento que teve. Uhum. E é diário que acontece, não é Cíntia, semanal mesmo que acontece. Tipo, há um tempo atrás, a Uhum. minha mãe tava vendo na TV e tava passando umas casas que eram em cima de meio que um lago, assim. Daí eram umas casas que eram seguradas por madeira. Eu não sei o nome daquilo, mas eram várias casinhas. palafitas, Evelyn, tá? A gente vai. Eu não sei se tem imagem disso aqui no nosso livro, tá? Mas sim, são construções. Aqui, querida, ó, não tá tão claro. Aqui na página 107 de vocês, a gente vai ter essa palafita, tá? Ou seja, a estrutura da casa, né? São esses paus, né? Que são vários, né? Que vão segurar as extremidades, né? As pontas e 107, Helena. A segunda foto ali, bem no meio do livro. E ali não está mostrando, né? Mas quando a maré fica cheia, ali o mar vai bater nessa estrutura. Tá, Evelyn? E daí, E não sei tinha umas se casas que você falou que balançavam, assim, conforme batia a água. Mas aqui em Floripa é diferente, né? Porque, tipo, é os mais ricos que têm a casa mais perto da água. Em Floripa, porque tipo, não tem como, você tem que pagar um negócio lá para ter perto da água e tal. É o contrário em Floripa do que ali. Que ali é um mais precário. Mas olha só, Pian, mas olha só, a gente está falando aqui do mar, né? Mas se a gente for na região da Tapera, tá? A gente vai encontrar casas precárias, não estou falando que estão dentro da água, tá? Ou que a gente vai encontrar palafita na Tapera. Eu nunca estive lá para fazer uma pesquisa, enfim, para ver essas casas, tá? Mas é comum você encontrar nos rios, daí casas que estão bem Eu digo, tipo, ali na Lomba do Sabão, um cara ali meio que fez tipo, uma mansão praticamente dentro da praia. É ridículo. Daí... Sim, isso mesmo, Ian. Helena, você quer projetar a sua foto pra gente? Tu consegue? Acho que eu consigo. Tipo, não dá pra ver muito bem, mas eu posso explicar aquela foto. Tipo... Projeta aí. Tá. Você sabe ir ali nos apresentar agora. É, só um minutinho, eu vou pegar ali só pra não expor a minha conversa no WhatsApp. Tá. Com a menina que eu mandei a foto. Tá. Kian, e por que você acha que aquele cara, essa pessoa, né, enfim, conseguiu construir ali na Lomba do Sabão essa casa? Pode fazer a pergunta de novo, prof? Eu não entendi muito bem. Como é que a gente consegue ver casas aqui quase dentro da água, igual essa que você falou da Lomba do Sabão? Como é que pode isso, né? Aí as pessoas são as que pagam para o governo e vão meio que pagam uma tá. para poder fazer. Tá. Você está falando de um caso específico. Tá. Você está falando de um caso de corrupção, né? Mas também pode haver, tá? Falta de fiscalização. Olha só, gente, todas as cidades têm leis, né? Inclusive leis ambientais, leis de moradias, onde pode e onde não pode construir e que tipo de construção pode. Né? Mas pelo que eu soube, denunciaram e essa obra parou, pelo que eu sei, pelo que eu vi. Tipo, muitas denúncias e tal. Ô, prof. Fala, Bernardo. Sabe essas coisas que tava falando?
que tipo, coisa, tu tem um limite para construir isso, tem isso aqui que pode construir. Então, eu vou falar duas coisas sobre dois assuntos que estão dentro disso que tu falou. Primeiro é que, tipo, aqui no Morro das Pedras, Campeche, por aqui, não pode ter casas muito altas, né? Por causa do aeroporto. E outra coisa que eu queria falar também é que, tipo, na saída aqui, indo para aquele colégio do Campeche, sabe? Entre a minha casa e aquele lugar, tinha um monte de árvores. Só que daí a gente viu aquele coisa de, tipo, tava acontecendo uma construção ali, tipo, construção que ninguém sabia. E ele, tipo, tinha a fachada de árvores e depois eles botaram ali depois eles botaram uma rua para conectar tudo. Mas, tipo, era tudo, ninguém sabia que tinha, daí eles proibiram, né? Sim, na verdade as pessoas precisam de autorização para tirar essas árvores, para começar a construir, Bernardo. E muitas vezes não respeitam as autorizações, não respeitam a legislação, tá? Helena, a Helena, abre seu microfone para falar para a gente sobre a foto, Helena. É que assim, olha, na real, as casas um pouco mais precárias mesmo são mais para a direita, só que não tá dando para ver porque não peguei na foto. Mas aqui também tem, olha, por olhar lá por cima também tem bastante. E aí, tipo, pra cá, pro lado esquerdo também tem, e tipo, é normal lá, né? Tipo, não é uma coisa que é estranha. Tá, mas mas eu entendi, não sei se eu tô certa, que você falou que isso tá aumentando ou não? Eu entendi errado. Tá aumentando. Tipo, quando eu... E por que você acha que tá aumentando? Porque vem chegando mais gente em Florianópolis para trabalhar, e aí, tipo, mais gente que vem de fora e não tem casa para morar, não tem dinheiro para comprar uma casa e tem que ou então tem gente que, tipo, perde emprego e aí perde como pagar o aluguel da casa e acaba tendo que construir esse tipo de casa, sim. Sim, Helena. E olha só, nesse momento da atual pandemia que a gente vive, né, pode não ser, e eu espero que não seja a realidade de vocês, né, mas tem muita gente que está perdendo emprego. Tem gente que é mandada embora do trabalho, entendeu? E, infelizmente, a gente percebe que, e daí falando no Brasil, tá? Principalmente, enfim, no mundo todo, mas principalmente no Brasil, né? Você tem uma precarização, ou seja, um empobrecimento maior, né? Dessas áreas, dessas moradias precárias, né? Desculpa, você tem mais casas precárias, você tem mais pessoas vivendo em condições de empobrecimento também por causa da pandemia. É isso que eu queria falar. A minha tia tem uma empresa e ela tá um recebendo muito e-mail de currículo de pessoas pra, tipo, pra fazer promoções, sabe? Tá, tipo, tem muito. Ela tem que responder tudo isso, é muita coisa. Ô, prof, é meio estranho falar isso, mas... Bastante gente desesperada. É meio estranho falar isso, mas essa quarentena meio que tá sendo bom para a empresa do meu pai, porque é uma empresa de motoboy. Como as pessoas não saem, elas pedem os lanches. Então, meio que para ele tá sendo bom. E para a mãe na escola tá o mesmo que você, provavelmente. Então, Kian, é interessante a gente pensar nesse exemplo que o Kian traz para a gente, né? Que a economia, ela varia muito, né? Depende muito se o tipo de economia depende muito do setor da economia que você trabalha, né? Depende muito do tipo de trabalho que você desenvolve, né? Momentos vão ser mais positivos, vão ser em alta financeiramente, né? Ainda que socialmente é horrível, é ruim, né? E momentos que estão em baixa, né? Só para fechar ali o assunto, quando sobe o valor da gasolina, é ruim para o seu pai, no caso, né? Porque daí pessoas que trabalham no shopping também devem estar numa decadência.
Deve estar sendo horrível. Sim, com certeza. A minha mãe, que faz Sim. obra, né? Ela Alguém pediu arquiteta, para... nesse momento tem muita gente querendo fazer casa agora, porque o custo do material de construção, do terreno e dessas coisas estão abaixando por conta da crise. E aí as pessoas estão aproveitando Sim, para construir agora, tá mais barato. sim, Ana. Tem muita gente, vamos supor que eu, professora Roberta, tenha uma casa e um terreno, né? Eu perdi meu trabalho, eu não tenho o que fazer, não consegui outro trabalho, eu vou vender meu terreno, né? E daí o pessoal começou a chorar assim, mas me dá um desconto, me dá um desconto. Caramba, eu não tenho trabalho, eu só tenho um terreno. Eu vou lá, vou dar os descontos, vou vender esse terreno para ter meu dinheiro. Para eu, Roberta, professora, desempregada, aqui na nossa hipótese, né? Viver. E essa pessoa daí vai ter um terreno, essa pessoa que já tem dinheiro, pode comprar um terreno, vai querer construir, né? E daí vai contratar aí sua mãe para construir para ela. Isso mesmo. Bernardo, para finalizar. Não, tipo, meu pai é dentista, daí como, tipo, ninguém tá indo para as clínicas médicas por causa do corona, que muitas dessas clínicas estão sendo, estão tratando corona lá, o meu pai tá recebendo meus clientes, entende, prof? A minha mãe também, a mesma coisa Isso da mãe mesmo. do Bernardo, do pai do Bernardo, desculpa. Recebendo currículos também, né, Helena? Eu imagino que a sua mãe esteja... Não, ela tá... É que, tipo assim, ela tem a ótica, mas ela atende também. Ela atende pra ver o grau das pessoas. Ah, tá. E aí... Tá. Da ótica eu não sei, mas... Tá. Aí é a mesma coisa da situação do pai do Bernardo. Beleza. Agora, olha só. Fabíola, o que tem a ver as casas lá do lado do vô da Helena, com tudo que a gente está falando aqui de Florianópolis? O que você acha? Que relação você consegue fazer? Fabi, ficou com vergonha. Falar? Que relação é essa? Isabela? Deu vergonha aí, geral? A questão é, gente, tem um minutinho, né, para acabar. A questão é, essas relações econômicas, esses exemplos que vocês deram, do que vocês veem na casa de vocês, acontece no mundo todo, tá? Vai variar muito, né, com cada realidade, certo? Mas, quando a gente estuda o Nordeste, que é o nosso foco de estudo agora, a gente consegue estabelecer essas relações com a nossa realidade, estabelecer essas relações com o que a gente vê com os nossos pais, com a nossa cidade, tá? Ou seja, o planejamento, né, de uma indústria, ela é fundamental em qualquer cidade, certo? Quando eu mostro aqui para vocês, né, a questão da agricultura sazonal, que é num período de tempo, tá? A gente consegue estabelecer relações, no caso, com a economia aqui de Santa Catarina, com turismo sazonal, tá? Isso acontece no mundo todo de maneiras diferentes. E cada pedacinho, cada porção, né, é uma particularidade, é algo para se estudar muito bem detalhadamente, porque são muitas as relações. Lembra daquela teia de aranha, né? Enfim, que a gente fez lá com barbante na sala de aula, né? São várias as relações, são vários temas da geografia, e a geografia vai estudar esse todo, tá? Fabíola, você caiu, né? Enfim, na próxima aula você participa, tá bom? Galera, ficou claro? Se ficou alguma dúvida, por favor, anota aí no cantinho do caderno e pergunta na próxima aula, tá bom? No mais, deu a nossa hora. Ô, prof, valeu? Terça-feira a gente se vê. Tu botou no planejamento que a gente tinha aula amanhã, terça-feira. Tu se confundiu ou a gente tem? Não, me confundi. Que planejamento? É que, tipo, tu manda pra